para viver bem. Está no ar o quadro Para Viver Bem. Esse quadro que traz para você dicas, orientações para você viver bem com mais qualidade de vida. Hoje recebemos no quadro Para Viver Bem o Dr. José Góes, fisioterapeuta clínico do CEL do ITD, Instituto do Tratamento da Dor, para falar sobre um exame pouco conhecido pela maioria, mas de grande importância para a nossa saúde. É o exame da baropodometria, o famoso teste da pisada. Você já ouviu falar? Você conhece? Não? Pois o doutor agora vai explicar bem direitinho para você que está nos acompanhando. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube Rádio Shalom Oficial, pelo Instagram da Rádio Shalom Oficial e também pelas rádios 103.5 FM e 690 AM. Muito bom dia, Dr. José Góes. Seja bem-vindo ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre o teste da pisada. Uma alegria para nós, doutor, nesse dia acolher a sua presença. E, primeiramente, eu já quero começar lhe perguntando o que é esse teste, da pisada. O senhor pode explicar para nós? Então, Tiago, o teste da pisada é feito através de um exame. Esse exame é feito através de uma plataforma. Essa plataforma, ela fere as pressões da pisada. Então, essa plataforma ela é conectada ao computador, são 2.800 sensores de pressão. E quando você pisa, tem toda uma leitura da sobrecarga postural, da sobrecarga de cada região do pé. Aí a gente consegue definir uma série de coisas. Se esse paciente é atleta ou, enfim, ele tem uma sobrecarga mais para frente, mais para trás, mais para um lado, mais para o outro, se o pezinho vai para dentro, se vai para fora, se é cavo, se ele é plano, e a gente tem uma série de leituras muito bacanas. Doutor, é verdade que existem diferentes tipos de pisada? Isso. Então, assim, além das deformidades do pé, o pé ele pode ser o cavo, que é quando tem um aumento da região plantar, da parte de baixo. Ele pode ser plano quando baixa, quando essa face plantar, ela baixa um pouquinho. E se não tem uma deformação morfológica, anatômica, o camarada pode pisar um pouco para dentro ou um pouco para fora. Quando pisa para dentro é uma pisada pronada e quando pisa para fora é uma pisada supinada. Tem tênis específico sobre isso e palmilha também. Inclusive, doutor, para quem está assistindo no YouTube, está lhe vendo agora, tem até algumas imagens que o senhor até pode mostrar para os nossos queridos ouvintes dos 3 tipos de pisada. O senhor pode até mostrar aqui, olhar para a câmera e falar para os nossos ouvintes esses 3 tipos. Pronto. Qual a primeira que está saindo? A primeira é o pé cavo, né, Alex? Pronto. Pronto. Então, esse pé cavo, você vê que a parte do meio do pé não encosta no... Pronto, essa daí. Então, observa que só encosta a parte posterior e anterior do pé, tá certo? E o meio do pé ele não encosta. Quando a gente pisa, tá? Tem que pisar o calcâneo, que é a região posterior, o médio pé e o antepé. Por não pisar o médio pé, não tem um bom sistema de amortecimento. Por não ter um bom sistema de amortecimento, aí aumenta a sobrecarga na face plantar, no tornozelo, no joelho e coluna vertebral. O segundo pezinho, vai colocar qual agora? É pela sequência. Pronto, então aqui já é o pisada plana, pé plano, tá certo? O pé plano é quando o arco plantar, ele desce e aí tem um apoio muito maior do que o que realmente deveria ser. Esse tipo de pé, Tiago, ele é muito pior, tá? Porque o primeiro tipo de pé, a gente no consultório tem uma série de situações para trabalhar, entre palmilhas, manipulação, alongamento. Agora, esse pé aqui, que é o pé plano, é mais complicado, geralmente só com o uso de palmilha e sandália. Tirou palmilha e sandália, você perde o apoio e o pé volta a ser o que ele era. O outro é um pé normal.
Então, observe que o pé normal já tem um apoio do médio pé, do antepé e do retropé, da parte posterior, do meio e anterior, mas a parte do meio ela não cai por completo. E por não cair por completo aqui, ó, e ter um bom apoio, isso aqui é um pé normal. Essas aqui são as alterações morfológicas, tá, Tiago? Muito embora tem as alterações funcionais, que é quando o pé ele pisa um pouco para dentro, pisa para fora, que é aquilo que eu estava falando antes. Para você que ligou o rádio agora ou está nos assistindo pelo YouTube, nós estamos conversando hoje com o doutor José Góes, fisioterapeuta, que está tratando hoje sobre os tipos de pisada. Inclusive, se você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo rádio agora e tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta e o doutor ao vivo responde para você. Doutor, o que acontece quando não cuidamos da nossa pisada? Então, pode ter fascite plantar. A fascite plantar é a dor e a inflamação embaixo do pé. Pode ter esporão de calcânio. E pode ter também alterações na articulação do tornozelo, do joelho, do quadril. O pé é a base do corpo, né? Então, se a pisada está errada, então o resto vai também ter uma série de repercussões. Em mulher é muito comum ter a condromalácia patelar. Então, a condromalácia patelar, que é uma dor no joelho, que ela geralmente acontece por conta da abertura de quadril, por conta do pé muito para dentro. Aí, quando o pé ele cai muito assim para dentro, o joelho também vai. E aí tem uma disfunção na patela, né? Que aí é a famosa condromalácia patelar, que tira o juízo das mulheres. Você com a palmilha lá no pé, você consegue ajustar um pouquinho essa pisada, ajustando um pouquinho essa pisada, a gente consegue dar um conforto no joelho. Outra questão também, doutor, é como é que funciona esse exame de baropodometria? É assim que se fala, doutor? Então, baro significa pressão, podopé, metria, medição da pressão do pé. Então, é um exame que você fica alguns segundos em cima da plataforma e depois você vai caminhar pisando nessa plataforma. E aí a gente consegue fazer tanto exame dinâmico como estático. E aí tem todos os dados no computador em relação às pressões, em relação ao percentual de pisada para frente, para trás, para dentro, para fora. E com isso aí a gente consegue fazer todo um trabalho de ajuste, tanto na fisioterapia como também com palmilhas. Doutor, a gente tem aqui uma participação da Sandra Paiva. Ela está no bairro Parque Santa Rosa. Ela mandou um áudio agora. Vamos aqui ouvir a pergunta dela. Vamos. Bom dia, Tiago. Eu tenho uma neta de 10 anos. Ela tem o pé bem retinho e sente muita dor nas pernas. Pode ser por causa do pé dela que ela sente isso? Shalom. É a Sandra. Então, Sandra, pode também, tá certo? Lá na clínica a gente trabalha com 2 exames. A baropodometria é só um deles, que é o teste da pisada. Mas a gente faz outro exame que é o de termografia. Esse termografia, ele faz um mapeamento por infravermelho de todo o corpo, do joelho, do tornozelo, coluna, da musculatura, e os 2 exames integrados com o exame físico, aí a gente consegue dar um diagnóstico melhor para saber qual é o melhor caminho para o tratamento da sua filha. Mas assim, é muito importante, tá? Já entender que se tem pé plano não é simples, tem que usar a palmilha para ajuste também, tá certo? Eu tenho um pé cavo, eu tenho um contrário da sua filha, tá? Eu trouxe aqui a minha palmilha, deixei ela até aqui, não coloquei em cima, viu, Tiago? Que a pessoa pode pensar que estava com chulé, mas não tá, tá certo? Tá tranquilo. A bichinha tá usada, né? Eu tenho um amigo que ele é dono de confecção, né? E de loja em shopping. E aí eu fui falar para ele que tinha palmilha e tudo. Ele disse, deixa eu ver a sua. Eu fui mostrar a minha que estava super usada. Ele disse, olha, quando mostra o ar, tá feio. Ninguém mostra. Isso aqui, Sandro, ó, é uma palmilha para pé cavo. Então, não sei se dá para observar que aqui no meio, ó, tem um EVA, que esse EVA, ele preenche a cava. Então, ele preenche a cava do pé. Aqui assim, ó, tá certo? O pé plano, que seria o contrário do meu, teria aí uma situação um pouquinho diferente, mas com o objetivo, tá, de elevar o meio pé, tá? Que é um osso chamado de navicular. Doutor, a gente tem aqui uma outra pergunta, é da nossa ouvinte. Deixa eu achar aqui a mensagem dela. Pronto, achei. É a Maria de Lourdes, ela está ouvindo em Palmácia, pela 103.5.
Ela fala: bom dia, doutor. Toda vez que ando, eu sinto muita dor no meu calcanhar. Meu pé é cavo e não costumo andar com chinela de salto. O que pode ser? Então, a chinela de salto, o que acontece? Ela projeta um pouquinho o corpo para frente. Você faça um teste aí, agora que você fica em pé, aí você projeta o corpo um pouquinho para frente. Projetar não é inclinar, tá? Assim, fazer uma flexão de tronco, aí com o corpo todo. Você vai ver que embaixo do pé vai ter uma tensão maior. Pode ser por uma alteração de postura e pode ser também pelo próprio pé cavo que a gente tem que preencher com palmilha e tratar, tá certo? Bom, a sandália alta, quando você usa salto, ela projeta seu corpo para frente, aumentando a tensão aí embaixo do seu pé. Você em Palmar, você vai procurar o doutor Fred, tá? Excelente fisioterapeuta na sua cidade. Se não resolver, vem para cá que a gente ajuda. Tá aí, olha, já fica aí a dica, viu, Maria de Luz? Para você que está em Palmace, vem aqui para Fortaleza para você ser muito bem atendida. Já estou fazendo propaganda de graça aqui para o Fred, hein, rapaz? Olha aí, doutor. Doutor, para quem esse tipo de exame é indicado? A baropodometria. Vamos simplificar, vamos chamar teste da pisada. Teste da pisada, né? Teste da pisada. Pronto. Eu lembro que teve um período que o Bem-Estar, né, lá da Globo, na época, quando era nacional ainda, faz tempo isso, deve ter sido 2010, vieram gravar comigo, e aí eu fui mostrar a baropodometria, que era um exame super tecnológico. Ele disse: não, doutor, a gente quer que o senhor vá lá para beira-mar, pinte o pé do povo e olhe se o pé é plano, se é cavo, vamos simplificar. E aí foi muito legal porque a gente simplificou, né? Então, gente, teste da pisada. A pergunta, quando é que... Para quem esse tipo de exame é indicado? Para todo mundo, Tiago. Então, esse exame é indicado para todas as pessoas, tá? Desde criança, ok? Mas criança, assim, acima de 7 anos, 7, 8 anos, tá certo? Até idosos, para todo mundo. Quase todas as pessoas têm alteração na pisada. Se não tem um pé cavo, tem um pé plano. Se não tem um pé plano, tem um pé que é para dentro. Se não é para dentro, tem um pé que é para fora. Se não é para fora, desloca centro de gravidade para frente. A gente tem que fazer palmilha, sandália e tratamento para jogar para trás. Se não pisa para frente ou para trás, sobrecarrega mais uma perna ou sobrecarrega mais outra. Então, é para praticamente todas as pessoas. É importante entender que fazer esses exames sem estar com a sintomatologia de dor. Porque quando está com dor é muito mais fácil, você vai procurar o doutor, né? Agora, a maioria das pessoas esquecem de prevenir. Olha, nós temos aqui uma outra participação, doutor, é da nossa ouvinte Maria do Carmo, ela está em Aratuba, também ouvindo pela 103.5. Ela está perguntando se esse exame é concedido também pelo SUS. Esse exame ele nem é concedido pelo SUS e nem o plano de saúde ele cobra esse exame, tá certo? Então, assim, tem muitas tecnologias, tem muitos exames que nem SUS, nem plano de saúde ele cobre. Então, infelizmente, a situação é assim. Eu mesmo, em 2018, eu tive câncer, né? E aí eu tive que fazer uma radioterapia, tinha uma modalidade da radioterapia que livrava melhor alguns órgãos, e nem o SUS cobria, e nem o plano de saúde cobria, então teve que ser particular. Então, no caso, não existe esse exame no SUS. Não. Então, é importante, Maria do Carmo, você que está em Aratuba, vir para Fortaleza, né, doutor, para realizar esse exame. Doutor, o exame ele é recomendado nos primeiros anos de vida e é possível identificar futuros problemas relacionados à pisada? Nos primeiros anos de vida, não, porque é uma plataforma. Imagina que é uma situação assim, uma plataforma que está no chão e o paciente ele vai pisar, ele vai ter que ficar tranquilo 20 segundos sem mexer. Então, a criança ela não consegue, tá certo? Por isso que a gente fala que a partir dos 7, 8 anos, 5 anos já dá para fazer, tá certo? O paciente ele pisa na plataforma, a gente pede para ficar numa situação confortável por 20 segundos. E aí é o período que o exame ele é gravado. Nós temos aqui a Ellen do Papicu. Vamos aqui ouvir o áudio dela. É porque ela tem problemas na fala, doutor? A gente vai tentar aqui melhor. O áudio dela está bem baixinho aqui no nosso
Se você puder falar mais alto, tá bom, Ellen? Porque a gente não conseguiu ouvir muito o seu áudio, está bem baixinho, não dá para escutar. Doutor, a gente tem outra pergunta além da Ellen. A Socorro, ela está em Pacajus, acompanhando também pela FM. Ela está perguntando se a pisada interfere também na postura da coluna. Então, são os dois, tá? Tanto a pisada interfere na postura, como a postura interfere na pisada, tá certo? Se você tem uma deformidade no pé, uma alteração anatômica, morfológica, de um pé cavo, pé plano, uma alteração no tornozelo, isso vai interferir em toda a postura. Como também pode ter alterações na coluna vertebral, pode ter alterações no quadril, no joelho, e que isso daí vai interferir na pisada. Aí a gente fica naquela, o que é que vamos corrigir? Temos que corrigir os dois. Então, se está com problema na coluna, você tem que corrigir a coluna e ajustar pela pisada. Vai ter um período que vai usar palmilha e sandália e fazer fisioterapia, vai ter um período que vai fazer só fisioterapia ou então um trabalho de fortalecimento. Doutor, nós temos aqui outra participação, é a Elida. Ela está ouvindo em Lagarto, Sergipe. Um abraço a todo o pessoal de Sergipe. Ela falou o seguinte: bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Bom dia a toda a equipe. Meu nome é Elida. Eu gosto muito de salto, desde nova que eu uso salto. Hoje eu tenho, doutor, 39 anos, não deixo o meu salto e ainda saio muito de salto alto. Também, inclusive, só que agora, de uns anos para cá, eu estou sentindo muita dor nessa parte. Aqui, é perto do calcanhar. Quando levanta à noite, eu ando muito forte. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para estar amenizando essas dores. É a Elida em Lagarto, Sergipe. Abraço aí para a turma de Sergipe, tive a oportunidade de ir para aí com futsal, trabalho com esporte, e a gente foi disputar um campeonato brasileiro aí, tem 2 anos, eu acho. Elida, salto alto é uma maravilha, tá? Para nós fisioterapeutas, porque a gente tem muito que cuidar quando vocês usam salto alto. Quando passa muito tempo usando salto alto de forma rotineira, como você usa, é até difícil tirar. Muitas vezes o corpo ele já entendeu aquele salto como parte, às vezes, da postura, como parte do movimento da articulação. E aí a gente tem que tentar desmamar, ou seja, tirar aos poucos o salto, e sandália rasteira nem pensar, tá? Sandália rasteira também é muito ruim. Então, assim, tem que tirar um pouquinho o salto, mas entenda que você tem que ter um fisioterapeuta na sua cidade para lhe ajudar, porque como você está acostumado com salto, ao tirar, o seu corpo ele vai sentir, porque ele já tem isso como uma memória, tá ok? Então, vai tirando o salto aos poucos, procura um fisioterapeuta, porque a sua postura também vai mudar um pouquinho. Lembrando que as mulheres que usam salto alto, né, elas têm um encurtamento muito da musculatura posterior. Isso aí vai gerar uma tensão na região de baixo do pé, e glúteo, coluna, então alongamento, massagem, na maioria das vezes pode melhorar. Doutor, a Sergiane, ela está ouvindo em Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Um abraço a todo o pessoal em Afogados da Ingazeira. Ela está perguntando se o tênis ajuda na recuperação da dor do pé. Então, Sergiane. Ajuda sim, tá, Sergiane? Hoje a gente tem tênis, né? Quer dizer, sempre teve, né? Tênis para tíbia e pisada. Se você pisa para dentro, tem tênis para pisada pronada. Se pisa para fora, tem tênis para pisada supinada. E tem tênis para pisada neutra. O tênis, de certa forma, Sergiane, ele tem que ter um bom sistema de amortecimento, ele tem que ser bastante confortável. Aqueles tênis duros, tá certo? São tênis que geram a sobrecarga maior no pé. Doutor, caso sejam detectadas alterações significativas na pisada, quais são os procedimentos e tratamentos recomendados? Depende, tá, Tiago? Então, assim, às vezes um paciente ele tem um pé cavo, ele tem uma pisada para dentro, e o tratamento dele é completamente diferente de outro paciente que tem pé cavo e pisada para dentro, porque é todo um complexo estrutural. A gente tem que avaliar a coluna, tem que avaliar quadril, tem que avaliar joelho, tem que saber se essa pessoa, qual é a prática esportiva dessa pessoa, tem que entender como é que é o trabalho dessa pessoa. Então, tem uma série de situações, tá? Porque assim, ó, dizer que tem fascite plantar, que é inflamação debaixo do pé, isso é um diagnóstico nosológico. O que é um diagnóstico nosológico?
fascite, tendinite, está quebrado, isso são diagnósticos nosológicos. Isso importa, mas não importa tanto. O que importa é o funcional. Às vezes o paciente ele tem uma escoliose muito grande e não tem problema nenhum na coluna. Às vezes o paciente ele tem a coluna toda retinha e tem a coluna toda sintomatológica de dor. Cada paciente tem um tratamento completamente diferente, gente. Por isso que lá na clínica, por exemplo, o que é mais importante é o diagnóstico. É você entender o trabalho, você entender o esporte, entender como é que está cada articulação, como é que está o tecido muscular, ligamentar, para aí a gente ter um protocolo, traçar um planejamento e um protocolo de tratamento. Eu tenho um canal de YouTube, tá? Olha, qual é o canal, doutor? Então, José Góes, tá certo? Esse canal, ele sai vídeo todos os dias. E, assim, eu tenho muitas perguntas. Doutor Góes, eu estou com dor no ombro, estou com tendinite supraespial, qual é o tratamento? Pode ser completamente diferente, tá? Para um paciente que tem o mesmo diagnóstico. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, eu mesmo. O tipo de pisada interfere no andado da pessoa? Sim. Da forma como ela anda? Sim, interfere sim, viu, Tiago? Então, assim, e esse andar, se for errado, aí você começa a ter uma série de desgaste articular, desgaste de tendão. Eu costumo muito comparar com carro, tá? Então, assim, às vezes a gente está na cidade, o carro está com desalinhamento. O pneu, a suspensão está desalinhada, está desbalanceada. Só que como a gente aqui, a gente anda num trânsito, né, que é parando o tempo todo, a velocidade média não passa de 15 km por hora, tá entendendo? A gente não sente que o carro está com problema, mas ele está desgastando o pneu mais de um lado do que do outro, o amortecedor mais de um lado do que do outro. Aí lá na frente está com a peça desgastada. Mesma situação do nosso corpo, tá, Tiago? Então, no caso, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão também do pisado, da andada, e é sempre bom fazer esse teste, né, doutor? Já estou lhe convidando para você ir lá na clínica fazer um exame com a gente, tá? Obrigado. Olha que eu vou acabar indo mesmo, estou precisando, viu, doutor? Doutor, estamos chegando ao final do nosso quadro Para Ver Bem. Quero aqui, em nome da rádio, lhe agradecer por sua presença, mas no final quero que o senhor dê uma palavra para os ouvintes da rádio e quem deseja fazer esse teste na sua clínica. Qual o telefone, o contato, que o ouvinte da Rádio Shalom pode, né, já marcar uma consulta? Bom, quem quiser me acompanhar pelo YouTube, José Góes, tá? Quem quiser, Góes com E. Quem quiser me acompanhar no Instagram, José Góes Físio. Se tem físio de fisioterapia, se tem alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá que eu vou ter um prazer muito imenso de responder vocês, tá certo? Pelo YouTube é difícil responder porque é muita gente. Pelo Instagram é mais fácil, tá certo? E a palavra final que eu dar para você, é o telefone da clínica, tá? Muita gente pede o telefone. O telefone da clínica Instituto de Tratamento da Dor é 3091-6062. 3091-6062. A dica que eu dar para vocês é que não deixa a dor chegar, gente. Porque às vezes quando a dor chega, o problema já vem há muito tempo. Com os exames que a gente tem lá na clínica, tanto de baropodometria, que é o teste da pisada, como de termografia, que é o exame por infravermelho, a gente vê uma doença muito antes dela acontecer. Eu acho que a minha esposa esteve aqui falando de câncer de mama, foi a Thalita? Não é isso? Sim. A gente consegue ver a probabilidade de um câncer de mama praticamente 10 anos antes da mamografia mostrar com esse exame de termografia, só que as pessoas esperam o caroço chegar para poder ir tratar. Então, galera, prevenção, obrigado aí Rádio Shalom, muito obrigado aí ao Tiago, muito obrigado a vocês, tá? Então, gente, siga o doutor nas redes sociais, José Góes, né, doutor? José Góes, Góes com E. Com E. E Físio, José Góes Físio. José Góes Físio. Então, segue lá o doutor, se inscreve no canal dele no YouTube também, para você sempre receber esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Tiago. Lembrando que essa entrevista, ela vai ficar disponível agora no nosso canal do YouTube. Então, se você quer repassar para alguém, achou interessante, vai no nosso canal do YouTube e você confere mais uma vez a nossa entrevista. Conversamos com o Dr. José Góes, fisioterapeuta do Instituto do Tratamento da Dor, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem. Você